Oi pessoas lindas, bonitas, gostosas e cheirosas, tudo bom com vocês? Eu me chamo Pedro Brígido e eu serei seu professor nessa iniciativa maravilhosa do projeto Professor do Futuro, que a gente vai revisar um pouquinho sobre a prova integrada. Eu vou ser seu revisor sobre a matéria de Direito Constitucional 1, então a gente vai conversar um pouquinho, eu vou apresentar para vocês os pontos mais importantes para a revisão. Lembrando, vocês precisam, estudar para a prova, mas eu vou passar algumas dicas para vocês e algumas atenções nos temas mais importantes para essa prova. Então vamos lá para a gente conversar e, acima de tudo, não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhar os demais vídeos da revisão, olhar os materiais dos professores e, acima de tudo, dá aquele joinha, compartilha, curte, comenta e se inscreva no canal aqui do Professor Bruno Criado. Vamos lá então, gente? Vamos então falar um pouquinho sobre essa parte de direito constitucional. Vou apresentar para vocês algumas pequenas dicas para esse estudo que a gente vai fazer nesse vídeo de revisão e no material que eu vou disponibilizar para vocês. E para a gente conseguir conhecer o que de fato eu vou trazer aqui para vocês. Então vamos lá. Então vamos seguir aqui umas dicas que eu vou dar para vocês. Primeira dica é, presta atenção no que tudo que eu vou falando aqui, tanto no vídeo quanto na apresentação do material, porque aquilo que eu vou trazer pode ou não cair na prova, mas pode ter grandes chances de cair, principalmente nas partes que eu vou destacando que apresentam um conteúdo de maior enriquecimento, tanto nas provas presentes na prova integrada, a qual você vai revisar, quanto de concursos e outras provas que você pode acabar conhecendo, porque de certa forma acaba sendo um volume de conteúdo, de questões que possuem muita incidência e possuem um rico material para você conseguir elaborar uma questão, para você conseguir debater e conseguir formular uma pergunta e assim ser respondida. Então, acaba tendo um maior arcabouço de conteúdo. Eu vou deixar destacado para vocês no material alguns pontos, algumas dicas para vocês e fiquem atentos às palavras-chave para vocês memorizarem, porque querendo ou não, às vezes a gente precisa dar aquela memorizada rapidinho numa questão e a gente consegue retomar ela dentro do enunciado. Então, às vezes, algumas palavras-chave conseguem resolver no enunciado algumas dicas ou algumas questões que podem acabar sendo pegadinha, e isso já soluciona pra gente. Então vamos lá para a gente conseguir continuar. O conteúdo que eu vou trazer para vocês é basicamente, eu vou te falar sobre a Constituição e seu objeto, neoconstitucionalismo, que a gente vai dar um focozinho melhor nele, e os sentidos da Constituição, poder constituinte e a interpretação constitucional. Basicamente é o material que vai dar aula 1 a 5, quem está tendo aula com o professor Antônio Sávio, que ele tratou de vocês no começo desse semestre, e aí eu vou revisar com vocês pontos por ponto do que mais é necessário para vocês se atentarem dentro da prova integrada. Então vamos lá. A Constituição tem por objeto, ela estuda, ou seja, ela basicamente é uma norma que organiza o Estado. O seu objeto em si é organizar a estrutura de um ordenamento jurídico dentro de um Estado. Ela é considerada uma norma do ramo de direito público, hoje um direito público fundamental. Vocês precisam entender que ela disciplina tanto regras, normas e princípios para a gente conseguir estruturar todo um ordenamento jurídico. Mas a gente precisa se atentar nessas coisinhas aqui, que é mais uma revisão. E por que eu estou falando de revisão e para a gente se atentar? Eu estou passando um pouquinho mais rápido com vocês, porque eu preparei todos esses slides materiais para vocês lerem, sentarem e estudarem. Vai estar tudo estruturadinho, vocês podem imprimir, anotar ou escrever em cima dele. Mas o foco é, eu vou passar para algumas coisas para vocês e algumas vocês vão precisar ter mais atenção e outras não. Por isso que alguns slides eu vou passar correndo por vocês, de certa forma, e outros eu vou dar mais atenção. Por exemplo, esse já vai ser tratado com o pessoal do TGE, que vai falar sobre teoria geral do Estado. Então, para vocês revisarem o que é uma forma de Estado, uma forma de governo, um sistema de governo e um regime. Tudo isso vai ser tratado com eles de forma mais aprofundada. Então, para a gente não perder tempo, vamos aqui para um conteúdo que a gente precisa entender sobre direito constitucional. Em direito constitucional, a gente precisa focar com o que é o constitucionalismo. O constitucionalismo, de forma bem simples e sucinta, é basicamente aquele movimento jurídico que busca impor limites. A finalidade dele é impor limites ao Estado, que busca garantir alguns direitos, medidas, valores dentro dessa Constituição. O constitucionalismo apresenta inúmeros pontos que você vai ver ao longo da história. Então você pensa assim, é um único constitucionalismo? Não, ele apresenta vários pontos ao longo da formação histórica da sociedade. Então a gente tem o constitucionalismo primitivo, antigo, medieval, inglês, moderno e contemporâneo. E eu vou trazer para vocês os principais, que é o que mais acontece, mais aparece. Mas não deixem de ler os outros. Se vocês quiserem uma dica para vocês conseguirem
de constatar isso na nossa Constituição, a de 1988, vocês podem ler no artigo 5º, nos incisos deles, que vocês vão ver umas estruturas que vão caminhando ao longo dos debates históricos para aquela formação. Então vamos lá. Aqui o constitucionalismo primitivo, antigo medieval, eu recomendo que vocês façam essa leitura. Mas o foco vai ser o constitucionalismo inglês, que fala sobre a Magna Carta Libertatum, que basicamente ela está tratando sobre o começo das perspectivas dos direitos humanos, sobre liberdade, igualdade, fraternidade, lá da Revolução Francesa, que é uma das bases de estruturação das dimensões dos direitos humanos e que foram empregados na maioria das constituições que a gente vê pelo mundo. E no Brasil é uma delas. A gente tem que lembrar que esse modelo de constitucionalismo inglês começou com essa limitação do poder do rei e, portanto, a limitação do poder do Estado, garantiu o direito à propriedade que antes não era tão visto, garantindo à burguesia alguns pontos específicos. Os pontos chaves que vocês vão precisar destacar é a Petition of Rights e o Bill of Rights e o pacto e os pactos escritos dentro delas. Então, esses dois termos em inglês garantem para você para relembrar durante o estudo ou durante a prova. Por exemplo, estão falando sobre qual tipo de constitucionalismo? Determinado constitucionalismo que falava sobre Petition of Rights, Bill of Rights. Quem tá ele? Constitucionalismo inglês. Lembra que é de 1215. E aí vocês já vão começar a puxar. Essas pequenas palavras são ganchos para vocês conseguirem. Eu sei que eu tô falando um pouquinho rápido, mas é que eu tenho um tempo curto nesse vídeo para conseguir ajudar vocês a revisarem e saber os pontos mais importantes para vocês revisarem, como eu falei desde o começo. Então, voltando aqui, ela basicamente buscou estruturar na Inglaterra e para harmonizar o histórico de forças sociais que existiam, porque a gente tinha todo aquele contexto de burguesia, proletariado, de estrutura moderna do rei e assim por diante. Aí, Pedro, mas burguesia e proletariado não era dessa época. Sim, não era dessa época, mas a gente pode puxar nesse gancho para conseguir compreender como que estava funcionando aquela dinâmica de 1215, para conseguir entender o constitucionalismo inglês. Ele vai ser mais retomado na Revolução Francesa, e aí a gente vai vendo que como o constitucionalismo inglês é a base para a gente falar do constitucionalismo contemporâneo. Então vamos lá. O constitucionalismo inglês também trouxe a Magna Carta Libertatum, como eu havia falado para vocês, mas ela deu base para a criação de dois pontos específicos. A criação da Constituição dos Estados Unidos em 1787, que ela tem aspectos muito importantes que a gente vai estudar, que é sobre a possibilidade dela ser uma Constituição escrita, ou seja, ela é formalmente estruturada, então a gente não vai ter alterações por fala ou por costumes já sendo empregados, porque quando ela está materializada, a gente consegue ter maior controle sobre ela. A presença de um instrumento de controle de constitucionalidade, uma estrutura, se não me engano, de governo, que é presidencialismo, que é a figura do presidente, que assume a figura tanto do chefe de Estado quanto do chefe de governo, a estrutura de um regime de Estado, que vai ser o federalismo, que vai ser essa repartição vertical entre poder, a gente vai ter essa comunicação, bicameralismo democrático, que vai possibilitar os dois pontos de poder representando vários polos eleitos pela população, então a gente vai ter os que representam a população, que representam, de certa forma, os estados, as federações, as confederações ali dentro. Lembrando que tudo isso vai ser trabalhado mais aprofundado, essa parte de federação, confederação, regime, essas coisas, com o pessoal de teoria geral do Estado. E ele se estruturou para uma democracia representativa, ou seja, o povo elege seus representantes. A figura do povo está presente nas decisões de poder desse Estado. Outra base que o constitucionalismo inglês trouxe é a Constituição Francesa de 1791, com a Revolução Francesa, como eu havia falado para eles. Mesmo que seja lá antiga, ela pode ser puxada daquelas concepções. E de direitos do cidadão, Constituição escrita, mais uma vez, assim como a Constituição dos Estados Unidos, que foi criada, a presença da soberania, ou seja, nação, ou seja, a nação em si, aquela Constituição busca valer pela ordem constitucional internacional, pela ordem dinâmica internacional, a figura da soberania daquele Estado. A gente já começa a ter a estrutura de Montesquieu falando sobre a estrutura dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, porque eles precisam estar nessa harmonia de pesos e contrapesos, nessa estrutura. A presença dos direitos e garantias individuais, como eu havia falado para vocês, essa figura é muito importante nesse momento, e a figura do controle de constitucionalidade, que acaba sendo um ponto comum entre essas constituições, frutos do constitucionalismo inglês, visto que uma era a base da outra.
Agora aqui, continuando, a gente tem o constitucionalismo contemporâneo. O constitucionalismo contemporâneo, basicamente, a gente vai falar sobre a figura do individualismo na estrutura constitucional normativa daquele Estado. Então, a figura do que eu vou privilegiar o eu, o individual daquele indivíduo, a valorização da propriedade privada, ou seja, essa questão do social acaba sendo muito mais excluída e é uma possibilidade de concentração de renda, porque antes ficava preso a uma aristocracia presente naquela estrutura de rei, Estado, aquela cultura mais despótica que o constitucionalismo buscou romper, impondo esses limites perante o Estado. E aqui a gente tem pontos importantes que a gente precisa destacar. A constitucionalismo contemporâneo, a gente foca em dois nomes importantes. Como eu fui falado para vocês, a gente tem dois exemplos. Na inglesa, que é o constitucionalismo, que é a criação da Constituição dos Estados Unidos e da Constituição Francesa. Aqui a gente já tem diferente. Na contemporânea a gente fala sobre a Constituição do México e a Constituição Alemã de Weimar. Nossa, Pedro, mas você falou de individualismo, que eu me lembro, essas questões falam sobre direito social. Sim, porque no constitucionalismo contemporâneo, ela pega essa figura do individualismo, da propriedade privada, e na sua segunda geração ali dentro, ela consegue dar uma evoluída, vamos dizer assim, como um grande Pokémon, e vai pegar os pontos dos direitos sociais. E aí a gente começa a ter mais constatado tudo isso nas figuras da Constituição do México e alemã, que é a de Weimar, que elas vão falar mais sobre os direitos do trabalho, do sistema de proteção social dentro dos indivíduos para o Estado. Então a gente tem toda essa estrutura para o constitucionalismo contemporâneo. Então, basicamente, a gente tem esses dois pontos importantes para a gente ficar. Sempre lembrando, constitucionalismo contemporâneo, Constituição do México, Constituição Alemã. Ela vai apresentar mais alguns pontos específicos de forma bem simples, mas o principal é lembrar daquela estrutura do México e de Weimar, que vai lembrar, olha, isso aqui é do constitucionalismo contemporâneo, palavra-chave do tio Pedro, lembra disso. E aqui a gente tem a Constituição Pragmática, de forma bem simples, elas traçam os programas e as metas do Estado. É só um pontinho para vocês depois revisarem, lerem no material, tanto disponibilizado em sala de aula para o professor Sávio, quanto aqui no nosso material de revisão, mas vamos lembrar, passar aqui que o mais importante que é o constitucionalismo por vir ou do futuro, que é o que a gente está agora, que basicamente ele foi estruturado pelo argentino José Roberto Dromi, que fala que a Constituição precisa ter valores e ideias próprias. Como assim? Ela precisa se estruturar por umas ideias como verdade, solidariedade, consenso e continuidade. Como assim, Pedro? Basicamente, ele tenta trazer nesse contexto de constitucionalismo uma visão de valores existentes dentro da Constituição para ordenar todo o ordenamento. Como assim? A Constituição precisa apresentar uma verdade dentro dela, não pode ser falácias, precisa estimular a solidariedade entre a sua população e o Estado. Precisa haver uma noção de consenso, ou seja, a partilha de entendimentos que todo mundo se direcione para ele, no sentido em que não haja uma unanimidade naquilo dali, ou seja, que afaste a presença da figura da democracia dentro da figura da Constituição, esse partilho do consenso comum entre as pessoas, não consenso comum no termo geral, senso comum, essas coisas, mas o consenso entre todos para que direcionar a estrutura e a promulgação das leis. E o principal, que eu deixei até em azulzinho, que é a continuidade. É a continuidade que a Constituição e as normas estejam de acordo com as necessidades sociais e não haja essa ruptura entre as estruturas de poder dentro do Estado. Basicamente é o que valoriza esse constitucionalismo. Então, para a gente não perder tempo, que é o foco principal nessa fala sobre constitucionalismo, por isso que a gente fez um apanhado bem rápido sobre as histórias do constitucionalismo, essa linha histórica, que é o neoconstitucionalismo que a gente está hoje, que ele faz essa crítica ao positivismo. Para quem não sabe, o positivismo é aquele que fica preso à literalidade da lei. Como assim? Ou seja, o que tiver na lei é o que de fato é o direito, o que de fato é a garantia, o que de fato a gente precisa proteger e defender pela Constituição. E não é isso. Às vezes a letra da lei está muito antiga. Como a gente sabe que o direito acaba ficando 2, 3, 4 passos atrás das necessidades sociais. Então, por isso a letra da lei acaba ficando estática. E o neoconstitucionalismo busca questionar tudo isso e traz a figura de uma interpretação mais aberta do ordenamento jurídico, mas com técnicas de ponderabilidade e noções para a gente conseguir interpretar, não ficar preso ao positivismo, mas adequar, levando em consideração pontos como valores,
princípios vamos dizer assim, a famosa jurisprudência existente que possam possibilitar esses costumes, esses princípios dentro da própria Constituição e estimular a formação tanto de leis quanto da aplicação da própria lei pela conoção constitucional. Então, basicamente, é isso que tenta trazer o neoconstitucionalismo, a figura dos costumes e dos princípios para valorizar eles e elas dentro da própria Constituição. Voltando então aqui com vocês, gente, agora eu vou falar sobre os sentidos da Constituição, que a gente vai falar um pouquinho. Eu sei que eu tô muito rápido, eu peço mil desculpas para vocês, mas é necessário pra gente conseguir revisar tudo isso nesse vídeo curtinho, pra gente conseguir saber os pontos principais. Então, dê uma lida nesse material que eu vou disponibilizar para vocês em PDF, façam essa revisão e fiquem atentos aos pontos importantes que eu trouxe. Vamos então aqui com os sentidos da Constituição. Quando se falarem sobre sentidos, lembrem sobre concepções, que são as bases da nossa estrutura para conseguir compreender a importância da Constituição e como ela deve se valer em relação às outras normas. Esses sentidos apresentam de forma bem teórica, bibliográfica, três basicamente, que é o sociológico, o político e o jurídico. A gente vai ter as três figuras mais importantes, que aqui no sociológico é o Fernando Lassalle, que ele busca falar que o principal ponto de estudo da Constituição são os fatos sociais. Então, é importante ali a gente estudar os fatos sociais que deram motivo para a formação normativa ali. Então, a Constituição no papel acaba virando um mero papel, não serve para muita coisa, porque é como as necessidades, os pontos sociais acabam sendo, sofrem uma dinâmica de mutação muito rápida, fica difícil da gente fazer esse acompanhamento. Então, acaba que sendo um simples folha de papel. Por isso, ela apresenta muitas críticas a essa questão, mas traz uma ponderação sobre as necessidades de adequação da lei às necessidades sociais. Então, o próximo que a gente vai falar aqui com vocês é sobre a concepção política, como eu falava, sociológica, política e jurídica. A política, vocês vão lembrar da figura de Carl Smith, que busca falar sobre essa decisão, que fala que a Constituição e a lei constitucional são coisas diferentes. Como assim? A vontade política, ou seja, aquela dinâmica de política, de representação, assume uma função totalmente diferente dentro da estrutura do Estado. Como assim diferente? Ela assume uma importância tão grande que a Constituição assume esse poder de falar sobre a vontade política, sobre a sua estrutura de Estado, então a vontade política, a estrutura própria dinâmica do Estado, e a lei constitucional vem falar de outros aspectos. Eu trouxe aqui para vocês que ela basicamente ela seria que todos os assuntos que fossem além da estrutura do Estado, poder executivo, legislativo, judiciário, mais os direitos e garantias do povo. Então a lei constitucional fica adstrita a isso e a Constituição fica adstrita a falar sobre todo o panorama do poder político, sobre a estrutura política ali dentro. Então, como assim? Direito eleitoral? Não, estou falando sobre literalmente o fazer política, a vontade política que é fruto da vontade do povo ali dentro, que pelos seus representantes. Então essa é a noção da concepção de Carl Smith sobre a Constituição. E a que a gente adota aqui no Brasil, e a maioria dos países, é de Hans Kelsen, que é a concepção jurídica, que vem falar sobre a norma hipotética fundamental, que coloca a Constituição como um documento, como a lei principal, a lei fundamental dentro do Estado, que vai reger e estruturar as demais leis, e a elas devem esse respeito. Então a Constituição torna-se apresenta-se um valor soberano sobre as demais estruturas normativas, sobre as demais leis, mas acima de tudo ele traz a concepção que a Constituição precisa dever ser e não apenas ser. Como assim, Pedro? A Constituição não precisa ser, por exemplo, ela precisa ser importante para o povo. Não, ela deve ser importante para o povo. Se eu falo apenas ser importante, você pode ser isso. Você apenas dá uma possibilidade para ela. Mas quando eu falo que você deve ser isso, eu estou impondo, estou dando um imperativo sobre aquele fato e por conta disso apresenta maior importância e maior regridade sobre aquilo dali. Não regridade de regressão, mas aquela determinada imperativo de exercer que aquilo precisa acontecer para que seja assim. Então, basicamente, ele traz essa concepção que a Constituição deve ser o documento, a forma, a estrutura mais importante daquele Estado e deve estruturar os demais. E por isso a gente tem aquela hierarquia das normas. Ou seja, a pirâmide de Hans Kelsen, de forma bem simples, que existem outros panoramas bibliográficos sobre esse assunto,
fala que basicamente a gente tem a Constituição no topo e os demais são as leis infraconstitucionais. E a Constituição ali a gente vai conseguir amoldar e dar as bases para a estruturação, tanto da promulgação de outras leis quanto do próprio ordenamento jurídico. E aí a gente tem os debates, juros naturalistas e tudo mais. Aqui a gente tem um pequeno resuminho que o professor Sabino disponibilizou no material dele, que busca estruturar de forma bem simples. Então, a parte sociológica, que é a concepção sociológica, lembra de Ferdinand Lassalle, lembra que fala sobre fato social e a folha e a Constituição é tratada como uma mera folha de papel. O político busca trazer a decisão política como principal ponto fundamental para a estrutura da Constituição, então a todo momento ela pode ser mudada, não tanto quanto a parte social, mas ela apresenta essa concepção pela vontade política, a Constituição e apresenta a figura das leis constitucionais, e a principal que a gente adota no Brasil, que é de Hans Kelsen, que fala sobre a norma fundamental, a Constituição e a hierarquia ou escalonamento entre a Constituição e as demais normas. Então a gente tem a Constituição e as outras normas, que são as leis infraconstitucionais. Basicamente, resumindo os sentidos da Constituição, é isso. E agora a gente vai falar sobre o poder constituinte. Antes de falar sobre o poder constituinte, a gente precisa lembrar o que é um poder constituinte. O poder constituinte, na verdade, é o que busca falar sobre a capacidade de criar uma Constituição. Então, vamos resumir aqui para vocês. Resumindo aqui para vocês, o poder constituinte, na verdade, busca criar uma nova Constituição com base na vontade do povo. Ela assume essa figura do poder do povo. O poder constituinte serve para exercer, pelos seus representantes, a promulgação de toda uma estrutura normativa nova daquele Estado. Então, basicamente, ela se estrutura através de uma Assembleia Constituinte para criar uma nova lei. O Brasil teve isso, a Constituição de 1988 é um exemplo dela. A gente tem inúmeras figuras que destacaram e para ela ser considerada a Constituição cidadã. O poder constituinte, então, aqui, não fica preso nesse sentido de, cria uma nova Constituição, mas a gente não fica assim, como cria? A gente vai, então, explicar para vocês como que se cria esse poder constituinte, como que esse poder constituinte cria uma nova Constituição e que ele pode se desdobrar. Essa criação é feita pelas Assembleias Constituintes, que vão estruturar sobre os pontos mais importantes, e a estrutura, como que vai ser, quem vai vir primeiro, quem vai vir depois, mas ela apresenta um aspecto especial que é para falar sobre o agora e o depois, ou seja, o agora, hoje eu estou criando a Constituição, e o amanhã, como que vai ser. E basicamente ela traz duas figuras importantes, que uma vai se desdobrar em espécies. A primeira é o poder constituinte originário, ou seja, aquele que originou a criação daquela Constituição, que ele vai falar sobre os principais pontos, ou seja, ele vai dar início à própria Constituição. Ele, basicamente, o poder constituinte originário, ele tem características essenciais para você destacar dos demais poderes constituintes existentes. Então, ele é inicial, ou seja, ele inicia a Constituição, ele é absoluto, ou seja, ele está acima dos demais, ele é ilimitado, ou seja, aquele poder constituinte originário que está criando aquela Constituição pode criar qualquer tipo de lei e estrutura naquele Estado. Como assim, Pedro? Até crimes, essas coisas, falar que coisas simples na vida podem se tornar coisas absurdas, ou trazer de volta a tortura como algo presente no nosso ordenamento, a figura da pena de morte? Sim, pode, porque o poder constituinte originário tem essa possibilidade. Ele não está limitado a ninguém, por isso que ele fala que ele é ilimitado. E acima de tudo ele é independente, ou seja, não há nenhum outro poder influenciando a ele, porque ele está iniciando tudo do zero. É como se fosse Deus. Ele estalou o dedo, vou começar em 7 dias o universo inteirinho. E por isso é o principal ponto que vocês têm que tomar atenção, que ele é incondicionado. Como assim? Ele não fica condicionado a outra Constituição, a anterior ou algum tipo de lei ou ordenamento. Ele fica adstrito a basicamente a si próprio, ou seja, por isso ele apresenta essa ilimitabilidade e ele é incondicionado. Mas a gente precisa lembrar que quando for criar uma Constituição, tem todos os aspectos de direito internacional, pelos tratados que o país ao qual se submete, com os princípios a qual aquela população está gerindo, com a base de outras constituições. Então acaba falando, ele é incondicionado no papel, de certa forma, ele acaba puxando um pouquinho das outras, que a gente vai ver instrumentos futuramente que falam sobre a possibilidade da presença de uma lei anterior que de outra constituição que vem e é aceita para nós e assim por diante. Então a gente tem todo um processo de aceite de outras leis, mas da mesma forma o principal ponto que vocês precisam gravar é que o poder constituinte originário, ele é inicial, ele inicia, ele é absoluto, ele é ilimitado, ele é independente e ele é incondicionado, porque ele não fica preso a nenhum outro e ele pode fazer o que quiser, ou seja, ele pode criar qualquer tipo de lei constitucional.
Basicamente, o que a gente precisa trazer nas novas concepções sobre o poder constituinte é a figura da vedação ao retrocesso e do efeito Cliquet. A vedação ao retrocesso busca trazer os princípios e as características dos direitos humanos, ou seja, eu não posso retroagir para prejudicar ou retirar um direito já consolidado. O efeito Cliquet é que basicamente a gente tem a noção da figura da cláusula pétrea, onde eu não posso retirar aquele direito, ou seja, eu não posso ir fracionando, extinguindo aquilo, e o que eu posso fazer naquela modificação é acrescentar ao longo do tempo. O que eu mais posso fazer é expandir do que retroagir. E o olhar naturalista, que busca trazer a concepção de que existem direitos naturais iminentes a cada pessoa, que hoje nós reconhecemos como direitos humanos. E o que resulta do poder constituinte originário? É uma nova Constituição. Essa é a pergunta e a resposta principal que você tem que dar. Poder constituinte originário gera uma nova Constituição. Basicamente isso. E agora a gente vai falar sobre o poder constituinte originário, na verdade, poder constituinte derivado. Por que eu falo assim, Pedro, você confundiu o originário e o derivado? Não, é que basicamente um acaba sendo fruto da outra. O poder constituinte originário dá base para tudo, ele estrutura como que vai funcionar os demais poderes constituintes. E o segundo espécie dele é o poder constituinte derivado. E por que derivado? Sabe aquelas características que eu falei para vocês do poder constituinte originário? Inverte ela, que é o poder constituinte derivado. Basicamente é isso. Ele é limitado, não é absoluto, ele é condicionado, ele é dependente. Então tudo dele ele acaba sendo o contrário do poder constituinte originário. E o próprio nome diz, ele é derivado, ele deriva do poder constituinte originário. E qual que é a capacidade dele? A capacidade dele é de fazer alterações na própria Constituição para se adequar às necessidades sociais. Dentre as características, os tipos de Constituição rígida, semi-rígida, flexível, assim por diante, o poder constituinte derivado é essa figura de alteração dentro da própria Constituição. E ele vai se manifestar de três formas, ou seja, ele vai ter três espécies, que é o reformador, o revisor e o decorrente. O reformador é o que a gente conhece que faz as emendas constitucionais. Ele tem por instrumento a própria emenda constitucional que vai fazer aquelas alterações, mas respeitando as cláusulas pétreas, que segue aquele efeito Cliquet que eu falei para vocês, que eu só posso expandir a possibilidade de proteção dos direitos e não retroagir ou subtrair os direitos, ou seja, tirar direitos dali. O revisor acontece que basicamente ele tem uma força de poder constituinte originário que busca alterar o panorama da Constituição e ter esse valor de poder constituinte originário. Ou seja, essa principalidade que eu vou explicar para vocês, que ela apresenta uma possibilidade de alteração, assim por diante, de efeito. Mas o principal ponto é que o poder constituinte derivado revisor, ele vai ter uma figura importante que vocês vão conseguir destacar ele numa prova bem simples, que é o quê? Ele só pode acontecer no nosso ordenamento 5 anos após a promulgação da Constituição. Opa, então já aconteceu, Pedro? Sim, já aconteceu. Aconteceu lá em 1993, que após a promulgação, passou 5 anos, aconteceu o poder constituinte derivado revisor, e ele fez essas alterações de acordo com a necessidade da época. Depois disso, ele não acontece mais, então ele só acontece uma vez. Mas, Pedro, onde está isso? Está no artigo 3º do ADCT. O ADCT ele dá algumas instruções para a gente conseguir estruturar essa Constituição e a forma de alterar a Constituição. Ele serve como um guia rápido antes da gente criar uma Constituição, de forma bem simples. E por fim a gente tem o poder constituinte derivado decorrente, que basicamente ele vai falar sobre a criação das outras constituições e leis ordinárias. Como assim, Pedro? O que você está falando? Eu estou falando basicamente da possibilidade dos demais estados, dos demais entes da federação. Então, além da União, a gente tem os estados membros, o Distrito Federal e os municípios. Desses três últimos, estados membros, municípios e Distrito Federal, estruturarem sua própria estruturação jurídica, porque eles têm essa autonomia pela própria Constituição. E o poder constituinte derivado decorrente possibilita, ou seja, a própria Constituição dá essa possibilidade, esse poder a eles de estruturarem suas constituições estaduais pelas suas assembleias legislativas ou suas leis orgânicas do próprio município, assim por diante, a lei dos municípios ali em si, que vai ser para a Câmara de Vereadores. E tudo isso está previsto no artigo 11 do ADCT, assim como na própria Constituição daqui de 1988, que vai falar e dar essa possibilidade, tanto das matérias e competências que elas podem legislar, quanto dos pontos específicos, que é só dela, comum a todos os entes, ou que ela tenha a possibilidade de passar para algum dos entes em algum momento assim.
Então, de forma bem simples, o poder por constituinte decorrente é como se fosse a Constituição tendo seus filhinhos, que é a nossa possibilidade aqui. E sempre lembrando, esse poder constituinte decorrente zela pelo princípio de que deve ter uma semelhança entre o que vai ser legislado na Constituição Estadual ou na lei do município com a Constituição. Então, ela tem que ter esse respeito. Então, ela sempre vai ser essa base, porque é uma própria característica dela, que ela é una, soberana, ela é acima de todas. Aquela própria estrutura de concepção jurídica do Hans Kelsen. E aqui a gente vai ter com vocês esse básico bem resumidinho que o professor Sábio nos possibilitou. Eu trouxe aqui nos slides, que a gente vai ter o poder constituinte, conceito, natureza e titularidade, que vocês já podem ter estudado, mas o ponto importante é aqueles que eu falei, que é os tipos de poder constituinte, qual que é a importância dele e o objeto dele. Lembrar que o derivado tem o reformador, o revisor e o decorrente, e o originário é o soberano de tudo. As características do originário, se você inverter, você tem as características do derivado, que consequentemente é dos demais três. Basicamente é isso, e aqui a gente vai falar sobre a interpretação da Constituição, e a gente vai conseguir finalizar esse conteúdo para não tomar mais tempo, porque eu estou vendo aqui que já vai dar quase meia hora de vídeo. Então, para a gente continuar e finalizar aqui o conteúdo, a gente vai entender como interpreta uma Constituição. De forma bem simples, para a prova de vocês, você tem que lembrar algumas coisinhas importantes antes de tudo. Para a gente interpretar uma Constituição, a gente precisa lembrar que uma reforma constitucional é uma coisa e uma mutação constitucional é outra. Reforma constitucional, eu altero o texto. Mutação constitucional, eu altero o entendimento ou a interpretação daquele texto. E por isso que é o ponto importante da gente. Porque a interpretação, eu não altero a letra da lei em si. Já na reforma constitucional, eu faço uma alteração literal da lei. Eu pego a lei, mudo, altero. Já a interpretação, não. Com o STF, o principal exemplo é que ele dá novos entendimentos a vários pontos. Por exemplo, o casamento homoafetivo, que foi possibilitado. A inserção e a criminalização da LGBTQI-fobia, que faz comunicação à não discriminação dentro da Constituição. A forma de estruturação dentro da discriminação e dentro da Constituição de família, pessoa, princípio da igualdade e assim por diante na Constituição. Por mais que na letra da lei pareça que algo muito limitado, o STF expandiu vários entendimentos. Isso se chama mutação constitucional. Então vamos passar aqui para vocês entender o que a gente precisa diferenciar. Regras e princípios é uma coisa que é necessária para a gente conseguir interpretar uma Constituição. Regra a gente fala de relatos descritivos, bem simples, de condutas. Ou seja, eu vou descrever que determinada conduta, o que pode ou não pode ser feito. Já um princípio é uma previsão abstrata que basicamente eu vou tentar entender aquela conduta e apresentar qual que é a melhor forma da gente se orientar nela. Então os princípios dão a base para a compreensão das regras. Então, a gente seguindo aqui, a gente tem os princípios basilares para a interpretação de uma Constituição. E por isso que ele é um principal norte para a gente falar de interpretação constitucional, que ele vai falar para a gente, olha, existem princípios que vão nos demonstrar que, por mais que isso esteja acontecendo, existe tal princípio, tal princípio, tal princípio, que fala que a gente precisa tomar cuidado ou fazer de outra forma. Seguindo aqui, então, a gente vai apresentar para vocês os principais princípios de interpretação constitucional. Basicamente, toda minha fala que eu falei para vocês traz esses princípios. Quais são eles? O principal é o princípio da supremacia da Constituição, que é o texto constitucional, é o principal, ele é soberano sobre os demais. Então, a Constituição fica acima sobre as demais leis. Princípio da unidade ou unicidade da Constituição, ou seja, a Constituição deve ser una, deve apenas ter uma interpretação sobre determinado assunto dentro da Constituição. Se houver mais de uma interpretação, plurinterpretações, pode acabar confundindo e gerando prejuízos de direitos e de aplicação da própria lei e da própria Constituição. E o princípio da correção funcional. Como assim? O princípio da correção funcional é quando você presente as estipulações da Constituição de competência, hierarquia, função e assim por diante, eu, dentro desse cargo, tento alterar o que a própria Constituição faz. Então, isso acaba prejudicando. Então, por exemplo, o presidente da República atribuir exigir determinadas posturas ou competências dos governadores dos estados, coisas que não fazem sentido a eles, não são competências tragas pela própria Constituição a eles. Então, preciso zelar pela essa interpretação. Então, por mais que a lei na Constituição esteja meio abstrata, ele não pode ir além do que aquilo que já está descrito na Constituição. Então, se a Constituição fala que o governador do estado só pode misturar tinta amarela e verde, então ele só vai misturar amarelo e verde. Não pode chegar o presidente da República e falar assim, mas verde é uma mistura de azul com amarelo, então ele também pode misturar azul. Não, falou amarelo e verde. Se ele não tem azul, se não fala azul, não misture azul. Então essa é basicamente a noção da correção funcional. Eu respeitar as atribuições dadas pela Constituição no exercício da função.
Outro ponto que a gente precisa lembrar é o princípio da interpretação conforme o próprio texto constitucional. Como assim? Tem gente que acaba trazendo outras interpretações que fogem da natureza da própria Constituição. Então a gente precisa ficar limitado ao que a Constituição nos fala e o que o entendimento uno da Constituição nos possibilita. Eu não posso ter uma norma plurissignificativa, vários entendimentos, ou seja, eu tenho que dar um único norte a ela. E o princípio da presunção da constitucionalidade, que é o principal, que busca falar sobre que toda lei promulgada no nosso país ou na própria estrutura constitucional está constitucionalmente válida. Como assim? Ela tem uma presunção de constitucionalidade, ou seja, ela está adequada aos ditames da Constituição. E, Pedro, então se eu chego com uma lei, com uma norma, com uma portaria, alguma coisa assim, que é fora da casinha, tá? A Constituição totalmente fala que aquilo não pode acontecer ou é errado. Então, presume-se que aquilo dali é constitucional até que se chegue e fale que, olha, isso daí não é constitucional. E como a gente faz isso? Pelo instrumento do controle de constitucionalidade, que vai falar, isso daqui não é constitucional. O STF faz o exercício do controle de constitucionalidade, a gente tem várias formas de aplicar aqui no nosso país, isso é outra matéria da parte de constitucional, mas o foco é que a presunção de constitucionalidade é uma presunção relativa, não há presunção absoluta de que toda lei é constitucional, tanto é que ela pode sofrer controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é um instrumento que demonstra essa relatividade, e a pegadinha que vocês precisam tomar atentos é o quê? Que só existe um único caso de presunção absoluta de constitucionalidade, que são as leis, a própria norma constitucional anterior aos processos de emenda constitucional. Como assim? Sabe o que eu falei do poder constituinte originário? Que ele inicia tudo? Então ele iniciou com algumas leis, com algumas normas na própria Constituição, não foi? Basicamente é isso. A norma constitucional, ela busca trazer um texto bonitinho que ao longo do tempo foi sendo alterado. Aquele texto que não foi alterado, que ainda continua e que está em vigor, é o considerado presumivelmente absolutamente constitucional. A norma na nossa Constituição que não sofreu alteração por processo de emenda constitucional, então ela é considerada absolutamente, ela é 100% constitucional. Trouxe até aqui. O texto original da Constituição, conforme a promulgação, antes das emendas constitucionais, se presume 100% constitucional. Então, é uma presunção absoluta. O resto é tudo presunção relativa, então pode sofrer controle de constitucionalidade e um novo entendimento, uma nova interpretação e uma desvalidação ou validação dele. E aqui a gente tem o princípio da eficácia integradora, ou seja, a gente precisa integrar, agregar ao próprio Estado. Tudo aquilo que a gente fala da Constituição precisa ser agregado à dinâmica dela e nunca de uma desagregação política e zero uma desarmonia entre os poderes e a atuação da Constituição. E o princípio da máxima efetividade. Então a gente só pode aplicar, criar normas constitucionais e por diante que gerem uma eficácia, sejam efetivas e o máximo possível dela. Então a gente não pode apresentar um trabalho meia boca previsto pela própria Constituição Federal. Então tudo ali que está na norma constitucional precisa ter uma validade excelente, excepcional naquilo dali, e o máximo possível. E acima de tudo, que é o principal ponto numa interpretação constitucional e na aplicação constitucional, é o princípio da proporcionalidade, que vai trazer um núcleo essencial daquela que aquela norma está falando, entender aquilo e ali aplicar padrões ou limites ou filtros que vão estruturar a dinâmica de interpretação e aplicação daquela lei. E dentre eles a gente vai falar os principais, que é a adequação, a necessidade e a proporcionalidade. A adequação fala da idoneidade, ou seja, a validade e a necessidade daquela lei. E não necessidade em si, como eu vou falar no próximo item, mas que ela busca falar sobre o respeito e a validação daquela lei. A necessidade fala da exigibilidade de que, de fato, aquela promulgação daquela norma constitucional, daquela lei, é de fato necessária, eu preciso aquilo, aquela população, necessidade popular, necessidade do povo, a discricionalidade do poder público e do gestor público, está ferindo alguma coisa, de fato, eu preciso destinar uma verba, uma política pública para aquilo, ou eu tenho outros mecanismos já existentes que eu posso sanar naquela necessidade. E a proporcionalidade é adequar em sentido estrito, então eu vou adequar conforme aquilo que eu vou fazendo. Então eu não vou, por exemplo, eu tenho uma construção que eu preciso fazer, eu preciso promulgar uma lei para autorizar e tudo mais, e eu não posso fazer uma construção que precise de 100 mil, eu vou entregar para ela 200 mil, ou seja, se ela pede 100 mil, entregue 100 mil proporcionalmente àquela necessidade, ou relevar em consideração os demais ditames, os pesos e contrapesos existentes na norma constitucional para respeitar as validações. Então tudo isso comunica a adequação daquela norma, a necessidade dela existir e a proporcionalidade da sua aplicação. Então esse é o princípio que acaba sendo mais importante, que vai se comunicar com toda a seara do direito constitucional e administrativo, de direito público e dos demais ordenamentos.
Então, por fim, para a gente finalizar e não tomar mais tempo de vocês, eu vou falar sobre os métodos de interpretação da Constituição. Os métodos de interpretação são bem simples. Basicamente, eu vou interpretar conforme a letra da lei, conforme o sistema do ordenamento jurídico, conforme a história, a lógica que a gente tem e a teleológica, que é a finalidade. Interpretação gramatical, eu busco analisar o que é de fato a norma constitucional fala. Se a norma constitucional fala que todos são iguais perante a lei, então todos são iguais perante a lei. Eu analiso diretamente todas as semânticas ali dentro da própria palavra escrita no texto da lei. Já a interpretação sistemática, eu busco entender e levar em consideração o sistema do ordenamento jurídico que foi estruturado, ou seja, se há segunda, primeira, terceira, quarta, quinta instância, se há meios de recurso, se há formas de eu aplicar ou não aplicar aquilo dali, se uma lei deve ser levada em consideração sobre a outra, se eu devo levar em consideração a presença dos direitos humanos, dos pactos internacionais, então tudo isso num sistema, ou seja, todo um ordenamento jurídico, toda uma forma da gente aplicar várias coisas e entender várias coisas, eu vou interpretar dessa forma. Já a interpretação histórica, eu busco analisar a criação daquela lei. Como assim? O que deu de fato o motivo daquela criação? Então, por exemplo, por que a nossa Constituição deixou um capítulo, uma parte específica para falar sobre o direito à saúde e a estrutura do SUS? Porque a gente tem, historicamente, a criação de normas presentes sobre o direito à saúde e à saúde pública pelo movimento sanitarista, no caso, que buscou falar sobre acesso de todas as pessoas ao direito à saúde, a uma política de saúde pública e sanitária adequada a toda a população. Então, olha, tem todo um histórico porque aquilo foi criado, porque aquela lei e aquela estrutura normativa dentro da Constituição foi estruturada. Então, a gente tem todos esses panoramas, como o direito à educação, que a gente tem toda uma estrutura de sistema de educação, e hoje ele está previsto na nossa Constituição um capítulo específico só sobre falar o direito à educação. Então a gente analisa essa história de criação. Já a interpretação lógica é aquilo que eu faço de compatibilidade, concordância entre as constituições, entre as próprias normas constitucionais. Então a gente não pode interpretar as normas como se uma tivesse isolada da outra. Elas se comunicam. Então, se uma está compatível com a outra, se uma fala A, a outra fala B, ou se a outra fala menos A, então não faz sentido. Se eu tenho uma norma A, então por que vai existir uma norma menos A? Não bate, matemática não bate. Então o que a gente vai fazer? A gente tem que adequar e interpretar conforme a concordância que elas fazem, para que a gente consiga gerar a melhor efetividade e a máxima efetividade, que é um princípio da própria Constituição. E por fim, que é uma das principais, que é a interpretação teleológica, que busca falar sobre a finalidade daquela norma constitucional. Como assim, Pedro? Eu basicamente vou estar ali interpretando para que fim eu vou estar criando aquela norma. Por exemplo, tem uma norma constitucional que fala sobre um colégio do Rio de Janeiro. Qual que é o fim dela? É difícil, é um debate muito, e há muitas críticas sobre aquilo. Agora, por exemplo, a estruturação de uma norma constitucional para uma emenda constitucional que busca falar sobre um sistema de educação que seja acessível nesse momento de pandemia, que seja constitucionalmente previsto, que todo mundo tenha acesso à educação por meio virtual e presencial. Opa, eu estou vendo um fim. Eu analisei o histórico dela, que foi no contexto da pandemia, e o fim dela conseguir garantir a todas as pessoas, independente da renda, da classe social, da estrutura econômica e assim por diante, a garantia de acesso à educação. E aí, a partir dessa base abstrata dentro da Constituição, eu vou trazer e fazer políticas públicas. Basicamente, a interpretação teleológica busca o fim último da criação daquela norma constitucional e a aplicação daquela norma constitucional. Então, basicamente é isso. Eu sei que eu passei com vocês de forma muito rápida, o vídeo já deu 41 minutos, o combinado com a gente, todo mundo aqui do projeto. Era falar sobre só 20 minutos, mas não deu pra fazer isso com vocês, gente, eu peço desculpas. Vou até mudar aqui com vocês pra ficar bonitinho. Eu aqui, mas o foco principal é que eu busquei trazer aqui, mesmo sendo um vídeo grande, é pra gente revisar os principais pontos. Tanto é que eu falei bastante rápido, eu fui correndo, eu dei umas pausas aqui no vídeo pra conseguir adequar com vocês e vocês conseguirem revisar. Se eu conseguir falar um pouquinho devagar alguns pontos, ativo a velocidade aqui no vídeo pra vocês conseguirem gravar e ficarem mais rápidos, pra vocês fazerem essa revisão, já pegar as demais matérias, porque querendo ou não, é uma revisão. Eu não tô passando todo o conteúdo pra vocês explicando por eles, tô falando os pontos mais importantes. O último slide ali que eu passei para vocês, eu deixei até grifado o que vocês precisam lembrar para entender sobre a interpretação da Constitucional.
Mas fora tudo isso, gente, vocês estão vendo aqui no slides que eu tô deixando o meu telefone, meu e-mail de contato, meu Instagram, se vocês tiverem com alguma dúvida ou necessidade para conseguir entender, Pedro, se for um pouquinho mais rápido lá, eu tô querendo uma coisa aqui mais específica, me dá um salve aqui, me dá um help, eu vou estar à disposição. Pode mandar um e-mail ou pode mandar um e-mail, uma mensagem lá no meu Instagram. Eu não disponibilizei meu WhatsApp porque da última vez tocaram tanta mensagem para mim que eu fiquei assim, gente, não vou conseguir responder. Vou disponibilizar o que eu consigo fazer um controle melhor, que é o Instagram e o e-mail. Então fica aqui disponibilizado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Professor Bruno Criado, de curtir o vídeo, comentar, compartilhar se for possível, leiam o material, estudem, revisam, assistam os outros vídeos do pessoal aqui do projeto Professor do Futuro que está fazendo essa revisão. E não se esqueçam, lembrem sempre, estudem e revisem, que aí vocês vão conseguir gabaritar e tirar aquela nota supimpa na prova. Muito obrigado a todos, todos e todas. Até mais. Um beijo, um cheiro e um queijo. E a todas as pessoas lindas, bonitas, gostosas e cheirosas. Até mais.